cultural, né, que é de garantir, né, a ética no nosso atendimento, nos nossos serviços. As nossas recepções, de uma forma geral, é uma coisa horrível, né, tipo, quem vai fazer exame aqui, quem vai fazer consulta aqui? Oi? E o direito à privacidade da pessoa? Nós estamos atendendo o quê? Por lote? A gente não consegue, né, assim, ter um cuidado maior? E isso é uma das barreiras que leva a pessoa a não acessar o serviço. Se ela for fazer um preventivo para no outro dia estar todo mundo sabendo, para que ela vai? Eu não estou falando dos profissionais de saúde necessariamente, mas é que a gente tem profissionais que acabam sem perceber ali, passando informações que não deveria. Mas aquele que está do lado, escutou, né? E assim vai. Isso é um desafio para todos os nossos, né, equipamentos de uma forma geral. Então, não estava certo. Então a gente entendeu que a carteira de nome social, que é um modelo do Rio Grande do Sul, a gente trouxe para cá, que é essa carteira aqui, esse documento, que vem com RG, CPF, apenas o nome social, poderia ser um elemento facilitador para o atendimento, como a Jennifer pontuou. Então eu tentava, com essa estratégia, o governo do estado pensou de diminuir situações de constrangimento para as pessoas trans, de explicar a sua existência o tempo todo. Olha, sabe que a identidade de gênero, a pessoa tem que dar uma aula ali e ela só foi fazer um exame de rotina, né? Então a gente tentou evitar essas situações. Nós temos também o decreto presidencial de 2016, no Sistema Único de Saúde, nós já temos desde 2009, na Carta de Usuários do SUS, essa garantia. Nós temos um cartão nacional do SUS, né, também com o nome social, que também pode ser utilizado. Estava conversando aqui com a nossa secretária, ela falou aqui que o sistema municipal migra para o eSUS, já é uma grande coisa, a maioria não migra. Então eu vou chegar com a carteira a carteira nacional do SUS com o nome social e ela não vai dialogar com o sistema ali do município. E aí precisam se pensar em diversos manejos para não garantir constrangimento, mas aqui no município isso é resolvido, isso é uma coisa muito boa. Conselho Nacional de Educação também em 2018 tem uma resolução. Veja a demora da educação, hein? Se a gente pensar em regulamentar isso. Eu falo que o Conselho Nacional de Educação, por pouco, não fez isso mais tarde que o próprio STF, né? Então, isso é um pouco para a gente ver de como o sistema educacional é resistente, né? Pensando que a escola tem que ser aquele espaço plural, uma escola de todos e de todas. Em 2018, como a Jennifer também citou, o STF reconhece então o direito das pessoas trans a irem diretamente para o cartório fazer a sua retificação. É um processo um tanto burocrático, então a gente sempre orienta, especialmente a assistência social, a poder auxiliar as pessoas trans, inclusive pelas taxas cartoriais. Então o CRAS ou o próprio CREAS podem fazer as declarações de insuficiência para que essa pessoa tenha gratuidade nessas certidões, para que ela possa fazer o seu documento. E as pessoas intersexuais, é importante nós falarmos disso. Pessoas intersexuais são os antigos e antigas hermafroditas, né? A literatura médica atualizou esse termo para intersexual. São aquelas pessoas que nascem fisicamente entre né, o sexo masculino e feminino, sendo que cada corpo é um corpo, né? Não é que a pessoa nasce 50% com as características masculinas, 50% com as características femininas, não. Cada corpo vai ser um corpo. Essas crianças, esses bebês, eles sofriam uma mutilação, né, há pouco tempo atrás, num passado recente. Hoje você já tem todo o manejo clínico relacionado a essas crianças, de acompanhamento, para que elas decidam, quando tiverem a idade considerada adequada, sobre alguma mudança dentro do seu próprio corpo, e a maioria não quer fazer nenhuma mudança, ela aceita o corpo dela como está. Mas é importante a gente falar disso, porque eventualmente tem alguma pessoa intersexual aqui, é um público extremamente invisibilizado, né, que raramente ele vai se declarar por todo preconceito, discriminação, afetado, misturado com fetiche, com curiosidade das pessoas, com uma
enfim, com posturas muito evasivas que essas pessoas têm que encarar no seu dia a dia. Então, isso é um pouco das nossas conceituações sobre isso. É importante falar, quando as pessoas falam assim, nossa, parece que hoje nós temos mais pessoas LGBT+, na nossa sociedade, no nosso município, no nosso mundo. O que nós temos é uma sociedade que, depois de muitos preconceitos e discriminação, teve que se organizar melhor para garantir cidadania a todas as pessoas. Então, nós temos uma mudança cultural acontecendo. Então, falar sobre diversidade sexual, pessoas LGBTs, há 15 anos atrás, era bem mais complicado do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje está um pouco bem mais fácil, né, secretária? Então, porque é uma política pública, uma política do governo do estado, nós temos algumas iniciativas no âmbito do governo federal. Mas o certo é, a homossexualidade, a travestilidade, a transexualidade sempre existiu nas sociedades pré-históricas, né? Então, as pesquisas antropológicas comprovam isso. Então, desde os nossos ancestrais hominídeos, em outras palavras, desde que o mundo é mundo, né? Existem pessoas LGBTs, não com esse nome, é claro, mas aí presente na nossa sociedade. Isso daqui é uma descoberta de uma tumba, né, perto do Egito. Então, são dois homens aqui, não precisa ser antropólogo para ver um gesto de carinho ali entre eles, né? Parece que estão quase se beijando aí. Eu não sei falar egípcio antigo, uma hora eu vou conseguir pronunciar o nome deles, mas essa tumba foi encontrada. Obviamente tem outras figuras como essas, registrando carinho e afeto entre eles, e uma inscrição na tumba de juntos na vida, juntos na morte. Então considera-se, né, pelo menos registrado e datado, né, o primeiro casal LGBT aí, que viveu por volta de 2380 a 2320 a.C. E nós temos mais um outro achado que considera-se que foi o primeiro homem pré-histórico homossexual ou transexual que viveu na Idade da Pedra, né? Então, por que foi a conclusão dos cientistas? Aqui é um esqueleto masculino e ele foi enterrado na posição feminina, né? Além dos cestos aqui relacionados às atividades que essa pessoa desenvolvia nessa comunidade, nessa tribo da Idade Média, na Idade da Pedra. A divisão social do trabalho, ela já acontecia dessa época, não do jeito que contam tanto, né, assim, de que o homem era tudo para cá, se a mulher fazia o artesanato, as coisas de casa, para ver como essa lógica ela é muito antiga. Né? Assim, ela vai chegar naquele modelo de família nuclear mais sofisticada, mas essa lógica vem perpassando a nossa estrutura social. E pela posição e pelos artefatos e pela cultura da época, onde eles davam grande importância aos ritos funerais, os cientistas descartam que essa pessoa foi enterrada de uma forma errada. E, mais do que isso, considera-se que ela foi uma pessoa respeitada por essa tribo, porque só era enterrado nos seus territórios aquelas pessoas que viviam naquela sociedade e eram respeitadas. Então, eles não sabem precisar se era um homem gay que vivia entre as mulheres ou se era uma pessoa que assumia essa identidade de mulher, mas o fato é que nós temos aí, datado historicamente da Idade da Pedra, uma pessoa LGBT que vivenciou essa época. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio, eu sempre falo, que retomar o respeito da Idade da Pedra, né? Se essa comunidade conseguia fazer isso há 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, acho que a gente dá conta enquanto sociedade. E aí, caminhando para a parte final da minha fala, pensando que nós temos de políticas públicas com interface na saúde ou na saúde propriamente dito, nós temos um desafio de normatizar todas essas políticas específicas, como a política LGBT, racial, juventude, mulheres,
porque grande parte dessas políticas, especialmente a nossa, não tem um marco legal, né? Não tem uma normativa que organize, uma lei, como o SUS tem, por exemplo, ou dentro do SUS, por exemplo, a gente tem uma fragilidade de não ter um marco legal das políticas de equidade. Nós temos algumas portarias que vão regulamentando isso, mas nós não temos ali, né, um marco legal mais robusto. Isso acaba ficando muitas vezes da sensibilidade do gestor ou da gestora, ainda que a equidade seja um dos princípios do SUS. Então, no governo do Estado, vendo esse desafio, nós criamos 2 programas. Programa Estadual de Cidadania LGBT, que reuniu todas as normativas publicadas, os planos estaduais e, obviamente, os processos conferenciais estão diluídos nesses planos, para entender o que foi resolvido, o que não foi, estabelecer 2 diretrizes de atuação para cada área do governo do Estado. As diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde são desenvolver uma política estadual de saúde integral da população LGBT e discutir linhas de cuidado ou manejos clínicos para a população trans, que são os nossos 2 grandes desafios que a gente tem aqui colocados no Estado. Além disso, nós temos o Pacto MS Mais Amor, que é um pacto para os municípios, com o objetivo de municipalizar as nossas políticas, e dentro desse pacto nós temos aí uma das metas, são 21 metas das mais diversas áreas, e na promoção de direitos nós temos uma meta relacionada à saúde. É pequenininho aqui, a política de saúde integral LGBT. Então, uma das metas que os municípios assumem é elaborar e implementar uma política municipal de saúde LGBT. Precisa ter assinado o pacto para fazer isso? Não. Nós temos uma política nacional de saúde vigente. Eu vou para frente, depois eu volto para encerrar com esse cartaz. Então, quando a gente pensa no SUS, né, nós precisamos sempre ter parte desses olhares, entre outros, que a gente precisa ter. É preciso ter uma visão do sujeito LGBT na sua integralidade. Piscou, a gente só olha para a doença, né? Então a gente precisa entender todos os aspectos que envolvem qualquer grupo específico, né? Mas aqui especificamente falando do grupo LGBT. Reconhecer como a Política Nacional de Saúde Integral reconhece, no macro e no micro, que a LGBTfobia é um marcador social. No macro, no nosso estado, no meu município, e no micro, lá na minha unidade. Entender porque às vezes uma pessoa LGBT pode ter ou não uma posição mais reativa ou mais distante em relação à discriminação e ao cotidiano, cotidianamente que ela sempre passa, versus a gente garantir acesso e promoção de saúde, educação permanente em saúde. Se a gente pensar o encontro de hoje, entra nesse eixo, educação permanente em saúde, que não é só para os usuários, mas também é para os trabalhadores, né, para os gestores, envolve todos os segmentos do Sistema Único de Saúde, e monitoramento e avaliação, que é fundamental. Então, nós temos, como eu estava citando, a Portaria 2836 de 2011, nós temos, então, estamos em 2022, ao tempo que nós já temos dessa política nacional, mas que, infelizmente, ela foi sendo desacelerada pelos governos federais. Então, essa política ela tem como objetivos ampliar acesso à população LGBT dos serviços do SUS, qualificar a rede de serviços do SUS para atenção e cuidado integral à saúde da população LGBT, atuar na eliminação do preconceito e da discriminação da população LGBT nos serviços de saúde, garantir o uso de nome social de travestis e transexuais de acordo com a Carta de Direitos do Usuário do SUS, promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. Então, esses objetivos eles já falam por si só, né? Assim, qual que é o resultado esperado para essa política. Aqui no Estado, nós temos um Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT, instituído pela SES,
com a atribuição principal de elaborar, acompanhar e monitorar a implantação e a implementação da política estadual de saúde integral LGBT, com vistas a garantir equidade na atenção à saúde para esses grupos populacionais. Quando nós pensamos em saúde dessa população, nós temos alguns desafios. A ampliação com qualidade do acesso à população LGBT dos serviços de saúde, e aí a gente precisa compreender todas as barreiras atitudinais que alguns grupos como esses vão ter em relação aos serviços públicos, né? Às vezes algumas unidades que já estão preparadas, elas quase que ficam chateadas, não, mas aqui a gente está aberto, a gente está receptivo, mas não basta você estar aberto e receptivo, tem todo um caminho que essa pessoa tem que fazer para buscar esse serviço. Reconhecimento da LGBTfobia como determinante social em saúde. Nós temos, por exemplo, a população LGBT propensa a ansiedades, depressão, ideação suicida, entre outros fatores, né? Se eu não tenho um endocrinologista que me atende, né, eu vou fazer a utilização da hormonioterapia sozinho ou sozinho. Ah, porque eu não quero um médico? Não, porque grande parte das pessoas tentam procurar um médico e nenhum deles vai atender. Então nós temos problemas também com a nossa prática médica, né? Na CESAL em Campo Grande, acho que tem umas 4 ginecologistas, elas e a CESAL numa briga judicial, porque você tem profissionais médicas ginecologistas que se negam a prescrever anticoncepcional para as pacientes porque é contra a religião dela. Ela só esqueceu da parte que ela não está na igreja dela, que lá ela pode recomendar isso, que ela está no concurso público. Então, para ver os níveis que a gente vai chegando, porque às vezes a gente imagina, por que essa pessoa não vai lá? Muitos vão, né? Eu não conheço muito bem a rede aqui. Ah, não tem endocrinologista, não tem problema, vamos praticar redução de danos, que é uma outra política dentro do Sistema Único de Saúde. Se essa pessoa vai fazer prática de hormonoterapia, ela vai fazer, ok, né? Vamos pedir um TGO, um TGP, vamos acompanhando esse organismo, esse fígado, vamos encaminhando. Então tem caminhos, né? O que a gente não vai ter na rede, o TFD está aí para isso, né? Para nos auxiliar nesses processos. Os processos de acolhimento, então, nós tentamos sair da lógica numa atividade em Campo Grande, porque, por exemplo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Quais são os problemas disso para a população trans? As redes estão trocadas. Então, se eu vou pensar no Outubro Rosa, eu tenho equipamentos e profissionais para atender os homens trans, mas eles são homens. Aí a coisa não está muito certa, nem do lado dos homens trans, nem do lado dos profissionais. Aí se eu pego o Novembro Azul, que é destinado aos homens, eu vou ter uma rede mais mobilizada para atender a prevenção ao câncer de próstata, que atenderia mulheres transexuais e mulheres trans, mas aqueles profissionais não vão ter preparo e provavelmente essas meninas vão sofrer constrangimento nesses espaços. Então a gente precisa romper essas lógicas. Lá nós fizemos uma Semana da Saúde LGBT em parceria com o CTA para as coletas de uma forma geral e com o Hospital do Câncer do Amor, né, que é o Hospital de Barretos ali de Campo Grande, né, para que a gente pudesse compreender. Fizemos capacitação, treinamento, conversamos, pensamos, fizemos um treinamento bem prático, secretária, assim, que a dúvida do hospital lá do Amor era: o que faz na recepção? Falei, vamos lá, chegar uma pessoa trans, deixa eu ver seu sistema, vamos ficar bem seguro para que a gente possa atender essas pessoas com qualidade. Então vocês podem organizar momentos, vocês podem fazer uma busca ativa, fazer um dia de 30 minutos, 1 hora, pega um sábado, né? Nós vamos ficar 2 horas a mais para atender esse público, para que ele veja que tem profissionais preparados, que vão acolhê-los, que eles não vão sofrer nenhuma discriminação, rompendo-se a barreira. Aí ok, ele vai estar ali no outro dia, se ele não tiver medo que não vai ser respeitado o nome social. Nós temos assim mulheres lésbicas, bissexuais com grandes problemas de fazer exames preventivos, entendeu? Grandes problemas por falha no atendimento médico, assim, ou de desconsiderar que aquela mulher pode ter relações com mulheres, então ela nunca teve uma relação que envolveu uma penetração, por exemplo. Aí você precisa ter um outro cuidado.
para fazer o preventivo daquela mulher, né? Então, várias situações vão acontecendo por falta de desconhecimento e por pressupor que as pessoas são heteronormativas. Eu não sei se todo mundo aqui entende o conceito de heteronormatividade, mas é o pressupor que todas as pessoas do mundo são hétero. Então eu conheço aqui uma pessoa e falo: ô, secretária, que coisa bacana, ela chegou a ficar aqui até a noite. Chama o seu marido para a gente se conhecer. Então assim, eu pressuponho duas coisas sempre: que as pessoas são casadas e que elas são heterossexuais. Você vê Dia dos Namorados que está chegando nas lojas. Eu sempre, quando eu estou passando, muito pouco eu ando pelo centro, alguém fala: compra um presente para sua namorada. Eu falo: namorado, o que você tem aí para mim? A vendedora já não sabe o que fazer. A grande maioria, outras entra, mostra um monte de coisa, né? Assim, então é sobre isso, né? Exemplos aí do que é essa heteronormatividade que vai se traduzir na prática clínica e no atendimento do Sistema Único de Saúde. E coleta de registro de informações e identificações das suas necessidades. Então esse também é algo importante, assim. O SINAM, nos casos de violência relacionados à pessoa LGBT, funciona muito pouco. Quando a pessoa passa por uma violência sexual, por um outro atendimento, eu sempre quero saber onde ela está atendida e peço para alguém monitorar. Eu falei: liga para o gerente da unidade de saúde, pergunta se foi notificado. Não foi. E aí as falhas acontecem também com mulheres cis? Acontecem, mas numa escala bem menor. Se uma mulher trans, e nós atendemos casos, as pessoas estão presas inclusive, que sofrem uma violência sexual, por que o protocolo falha com ela e não com uma mulher cis, se é o mesmo? Então, são essas, a LGBTfobia, que é estrutural e que também é institucional, e que envolve uma série de profissionais. Envolve só a questão da travestilidade e transexualidade? Não. A violência obstétrica é maior com quem? Com mulheres brancas ou mulheres negras? Mulheres negras. A consulta ginecológica, estou dando esse exemplo que eu fiquei nele, né? A consulta ginecológica, ela demora mais tempo para quem? Tem várias pesquisas sobre isso. Para as mulheres brancas. As mulheres negras têm menos tempo de consulta, e aqui eu podia... São pesquisas científicas e coletas do próprio Sistema Único de Saúde. Então a gente não atende todo mundo do mesmo jeito. A gente gosta de falar isso. Como todo mundo fala para mim: não, aqui a gente atende todo mundo igual, Leonardo. Eu falei: eu sei, mas algumas pessoas são mais iguais que as outras. E outras não são. Então a gente tem que ter também essa tranquilidade, né, para poder avaliar isso. O que eu queria recomendar para vocês? Nós temos aqui o site da lgbt.ms.gov.br, que tem uma série de informações que vocês podem acessar, de carteira de nome social, de direitos, de cartilhas, de documentação. E quero finalizar falando dessa campanha, que eu passei o cartaz e depois voltei, né? Então, o STF criminalizou a LGBTfobia, equiparou, na verdade, ao crime de racismo, em 2019, nós temos um grande desafio, que é comunicar a essa população e também compreender e se preparar para agir em situações quando a gente se deparar com um crime como esse. Nós lançamos com o Ministério Público e com a Defensoria esta campanha, né, de estímulo à denúncia, justamente para virar a chave da sociedade de uma forma geral, que não é brincadeira, que não é uma questão de opinião, que não foi um erro de interpretação, e sim é crime. Né? Então isso e tem que ser tratado como tal. Nós temos todo um trabalho com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os órgãos da Justiça e da Segurança Pública para isso. Mas é importante também, especialmente vocês que atendem tantas as pessoas, especialmente os agentes comunitários que chegam na casa das pessoas, poder orientar as pessoas sobre isso, se elas perguntarem, se elas tiverem dúvidas, porque muitas dessas pessoas, eu dei um exemplo ali no início, né, de uma pessoa LGBT passando e sendo agredida verbalmente do outro lado da rua. O que acontece com parte dessa população LGBT? Acho que é 99%. Ela vai naturalizando a violência que ela sofre.
Porque ela quer naturalizar essa violência? Não, porque se ela for ligar na cabeça dela para a todo momento de alguém que chama ela de viadinho, de traveco, de sapatinho, eu estou falando termos bonitos, ela não vive. Então ela só foi ali comprar um pão, ela só foi ali pegar uma marmita para ir trabalhar e ela está sofrendo essa violência. Então nós precisamos desnaturalizar essa violência para essa população, é um processo.